Do Memphis Depay ainda é um pouquinho mais curto, ainda é um pouquinho menor, mas vale a pena ser visto e analisado pela bancada aqui. Números do holandês desde a estreia pelo Corinthians, aí independentemente de competição. 10 jogos, 3 gols. Hoje o primeiro recebendo o lançamento primoroso do Rodrigo Garro, tocou na saída ali do goleiro, fazendo o segundo gol do Corinthians. 4 assistências, 7 participações em gols, 16 finalizações, leva o jogo, vai praticamente para participar de um gol, 91,3 minutos, dribles certos, 12. Tá entregando exatamente o que se esperava dele, Fernando Campos? Acho que sim, para um jogador que estava parado, teve uma adaptação, acho que é um jogador que no momento está sendo diferencial, ele é de outro quilate, um jogador que está sendo importante com bola rolando, ele que dá clareada na jogada, ele vem buscar essa bola ali mais na linha divisória do gramado, consegue conectar o Garro no primeiro gol para a batida do Yuri Alberto e depois no gol dele, ele foi muito bem na infiltração, né, a leitura correta ali do momento que o passe do Garro ia chegar e aí, olha lá, arrastou e a finalização de quem é diferente, né? Só dá uma tiradinha por baixo, né, Mário? Fala, corintiana, a gente no canal aqui, quem fala o Daniel, trazendo mais esse vídeo do Corinthians aí pra falar do Memphis e da vitória do Coringão. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, é importante. Os créditos todos aí na descrição e vamos juntos acompanhar aí essas informações do Coringão depois da vitória, bata a vitória. Corinthians muito perto aí de se classificar pra Libertadores do ano que vem. Bora lá. Para o Corinthians ter um 25 com o calendário recheado é quase que essencial. Pensando nesse elenco que o Corinthians tem hoje, mesmo que se salvasse, heroicamente na última rodada do rebaixamento, já vimos que não será o quadro. Pensar no ano seguinte, jogando apenas Paulista e Brasileiro, com esse elenco talvez fosse inviável. A classificação a Libertadores, dessa vez, tem um peso muito maior. Não é aquela coisa de, vai para Libertadores para quem não vai ganhar mesmo. Tem elenco que pode até brigar, é Copa e lhe dá o direito de jogar a Copa do Brasil. Quer dizer, uma eventual classificação a Libertadores vai ser talvez a classificação de Libertadores mais comemorada, mais festejada de todos os tempos. Em termos financeiros, né, o planejamento, o Corinthians tem uma das folhas salariais mais altas do país, né, e até outra semana você estava temendo o Memphis não jogar 2025, porque no contrato dele está em caso de rebaixamento, ele não continua, ele não joga. E agora você já começa a vislumbrar uma Libertadores com o Memphis, e aí possibilidade, de, quem sabe, de mais reforços, né, com mais investimento. Então o Corinthians mostra um pouco o retrato desse campeonato maluco, né? O Campeonato Brasileiro ainda é muito atraente, muito charmoso, divertido, porque ele te propicia a você, em 3 rodadas, com 3 vitórias, você mudar totalmente a chavinha e o teu foco. O Corinthians, com as 4 vitórias seguidas, ele saiu da 18ª colocação para a 10ª colocação. Conseguiu aí Ele pegou o elevador e já está falando sobre E agora você pega a tabela, já são poucos jogos atrasados. Porque teve um momento de desespero do Corinthians, que o Corinthians estava atolado no rebaixamento, e todo mundo ali nas cercanias com jogos a menos. Quem estava atrás dele tinha jogos a menos, quem estava na frente tinha jogos a menos, e muita gente começava a olhar e ficar sem perspectiva. Olhar, poxa, o Corinthians precisa fazer uma pontuação absurda, e ele não tinha um time até então confiável para isso. E eu continuo achando que alguns jogadores do Corinthians, alguns dos volantes do Corinthians, alguns dos zagueiros do Corinthians não estão bem. A gente tem destacado muito o goleiro, e quando o goleiro aparece muito é porque ele é muito acionado e exigido, é que o time está com problema. O Bidu às vezes vai bem na frente, mas defensivamente também deixa muito espaço. Sofreu hoje muito com o Mosquito. Os volantes às vezes não conseguem dar a devida proteção para essa defesa, que já é um pouco bagunçada, um pouco discutível em termos de qualidade. Então você tem ali a parte ofensiva funcionando. A gente citou aqui os 3 da frente ali que estão resolvendo, contribuindo. E um goleiro que, na imensa maioria das partidas, é o grande destaque, o cara que aparece. Mas o Ramon Dias, aos trancos e barrancos, aí conseguiu cumprir o objetivo, né?
que vão fazer com ele? Então, porque Se classificar para Libertadores, ele já era dado como carta fora Qual do que vai ser a baralho. justa causa, né? contra o Palmeiras, talvez, se tivesse perdido, né? A situação dele era terrível. E fatalmente cairia. Ele foi mal nas Copas, Foi na muito reta mal nas final, né? Ele foi muito mal nas Copas, né? Contra o Racing, também contra o Flamengo. O Felipe Luiz foi muito superior no duelo ali. E algo que é interessante, se você for analisar friamente, dos últimos 5 jogos do Corinthians, o que ele jogou melhor, ele não ganhou. Foi contra o Internacional. Que ali foi um domínio completo. Contra o Atlético Paranaense foi o que a Mari falou. Em alguns momentos o Corinthians negociou com empate. O melhor dos 5 jogos foi contra o Inter mesmo. De rendimento. Sim. Não ganhou. E o Memphis Depay, que o Bubu falou e está sendo uma peça muito importante nessa recuperação, no momento que o Atlético Paranaense era melhor no jogo, quem tirou o Corinthians do buraco foi o Memphis com aquele golaço de falta. Sim. Então, assim, o próprio jogo contra o Palmeiras é uma vitória muito grande, né? Te alavanca, você passa a olhar pra cima, você ganha confiança. Nossa, como que vai pagar? Mas olha Aí, quanto o Hugo Souza trabalhou. cara se paga, E pô. o Palmeiras, ele coletivamente, em vários momentos, ele era superior dentro do jogo. Só que foi um Corinthians muito eficiente, que também mostrou inteligência, porque os times do Ramon Dias costumam ser equipes que, quando tem mais espaço, rendem melhor. Não tem essa liberdade para acelerar o jogo, e foi justamente como o jogo se apresentou contra o Palmeiras, rende melhor. Mas analisando hoje, eu acho que está muito na conta da qualidade dos caras ali da frente. E do momento de confiança dessas Exato. peças individuais, né? Porque, assim, o Hugo, ele é muito exposto. Mas é impressionante a energia que ele traz para a equipe. Assim, na partida contra o Palmeiras, principalmente, a gente vê a maneira como ele comemora defesas, a maneira como ele, desde que ele chega, ele se mostra muito grato à oportunidade. E aí, uma confiança individual faz dele, além da qualidade, do amadurecimento, faz dele peça fundamental nesse Corinthians que não tem equilíbrio, que tem muitos buracos, que passa por muitas situações difíceis. E aí você volta para o momento do Yuri Alberto. Então, assim, normalmente quando você tem, e o Corinthians já passou por essa situação, quando você tem um time com essa confiança baixíssima, quando você tem um time afundado na zona de rebaixamento, por mais que você tenha na individualidade qualidade, você é sugado por esse momento péssimo. O Corinthians, ele tá conseguindo aproveitar essa boa fase da individualidade e de confiança mesmo, tanto de Yuri quanto de Hugo, para conseguir aí sim você passar dos companheiros Só um exemplo disso que você está falando, com o próprio Garro. O Garro ficou muito marcado pelo jogo ruim que ele fez Sim. contra o Racing, pelo gol que ele perdeu. Tem um vídeo dos bastidores do Corinthians, depois do golaço que ele faz, da grande partida que ele faz contra o Palmeiras, ele falando da importância dos companheiros para a retomada da confiança dele. Então, assim, o grupo está fechado. Isso O grupo está mobilizado. 5 dias depois. 5 dias depois, e hoje ele voltou a jogar bem. Porque ele estava, de fato, em um momento de instabilidade. Acho que muito também pela sobrecarga, pela sequência de jogos, do Corinthians tendo que se dividir por muitas competições, parte física pesa. Não foi bem, mas essa recuperação foi imediata. Acho que tem muito a ver com essa questão que a Mari está falando no mental. Não, e o Corinthians dessa temporada, se você volta alguns meses atrás, tendo sofrido esse gol com falha do Hugo, poderia não recuperar mais a partida. Assim, psicologicamente, emocionalmente, o Corinthians já passou por esse tipo de situação em que não consegue subir a montanha. Hoje é um time que mentalmente sabe da sua batalha, da sua luta e tem muita confiança nos companheiros. É o tipo de erro mesmo que pode derrubar completamente o trabalho de um time numa partida. O Corinthians até o dia 17 de outubro, portanto há menos de um mês, antes do jogo contra o Atlético Paranaense, tinha 6 vitórias no campeonato. Em menos de um mês, hoje a gente está no dia 9, né? De novembro, menos de um mês, 25 dias. Venceu 4 partidas. Quase o que tinha vencido no campeonato todo. O campeonato começou em que mês? Em abril? Isso. Então, olha lá, números do Rodrigo Garro, essa evolução no campeonato, essa sequência, lógico, que passa muito pelo desempenho do camisa 10, o argentino Rodrigo Garro, que na partida de hoje contra o Vitória, fez 2 assistências, finalizou 2 vezes, criou 6 oportunidades, teve 80 ações com bola, 14 passes progressivos, de duelos disputados, venceu 12 e cruzou 4 bolas em vários itens. 1, 2, 3, 4, 5. Foi o melhor do time. O Rodrigo Bueno já disse que para ele o destaque foi o Memphis Depay, mas o Garro vem ali coladinho, né?
O Garro, ele, desde o começo do ano, né, é a reserva técnica do Corinthians, o cara de quem você espera. Só que no primeiro semestre ali, quando o Yuri Alberto ainda estava sendo muito criticado, vítima de meme e tal, o Memphis ainda não estava, era toca a bola no Garro e vamos ver o que acontece. Era assim, o Corinthians não tinha outra alternativa, não tinha outra perspectiva. Ali o Garro já estava se destacando, mesmo quando o time estava muito mal, desestruturado, bagunçado, realmente assustando o seu torcedor. Agora ele tem mais com quem dialogar, com quem negociar passes, assistências. Assistência você tem que ter um cara também ali com uma boa condição para fazer a conclusão. O Garro eu reputo como o jogador que tem a melhor bola parada do futebol brasileiro nesse ano. A gente fala muito da ausência de grandes batedores e tal. Ele tirou algumas vezes o Corinthians de dificuldade com a bola parada. Agora também tem o Memphis para fazer esse tipo de papel. Só que é um jogador que tende a crescer. O Ramon Dias acho que está sabendo explorar muito bem ele. O futebol argentino tem muita cultura do enganche, né? E isso é uma questão para tese, doutorado, que está acontecendo no futebol brasileiro, né? Que a gente vai matando os nossos meias mais clássicos armadores. O Garro é um pouco ainda... um pouco dessa figura, que no futebol argentino ainda é valorizado, esse cara, o construtor, o playmaker, como fala em inglês, né? Então ele é um jogador um pouco diferente de todo o futebol brasileiro, assim, não é um jogador tão comum você procurar em times. E o Corinthians trouxe o Coronado, e fica essa eterna discussão, poxa, mas realmente não dá para jogar Garro e Coronado. O Ramon Dias, quando tentou contra o Flamengo fora, acho que ele foi no momento equivocado. E acabou... Acho que só para situações muito especiais. Muito especiais, mas assim... Contra o Flamengo não era um. Não, talvez fosse a menos indicada. Exatamente. O Garro chegou à 8ª assistência no Campeonato Brasileiro, o mesmo número de assistências do Estevão. Na temporada inteira, são 12 assistências e 10 gols. E se você for contar, principalmente no primeiro semestre, a quantidade de bola que ele gerou e os atacantes desperdiçaram era algo assim inacreditável. Em um momento que o Roberto não estava com a confiança, o Pedro Raul também, quando tinha essa chance, deu no que deu. Mas se você for analisar a primeira janela do Corinthians, o Corinthians errou muito nessa primeira janela. Essa foi uma contratação certeira, porque ele já era um dos melhores meios do campeonato argentino, lá com a camisa do Tadieres, tem uma boa idade, e ele é um jogador que deixa tudo em campo. Além de ser essa reserva técnica do cara criativo, que faz gol, que dá assistência, que tem a bola parada forte, ele é um cara que se dedica muito sem a bola, né? Ele representa muito o torcedor. Se você falar sobre o melhor jogador do Corinthians no ano, eu acho que quem vem nessa liderança é o Rodrigo Garro. Pela constância, né? Medalha de ouro pro Garro, ele passou pelas duas fases, né? Ele passou pelas duas fases do time, né? Ele passou pela fase muito ruim e agora está passando pela fase em que pelo menos ele consegue desempenhar e desenvolver o futebol dele com uma melhor qualidade, né? O recorte do Memphis Depay ainda é um pouquinho mais curto, ainda é um pouquinho menor, mas vale a pena ser visto e analisado pela bancada aqui. Números do holandês desde a estreia pelo Corinthians aí, independentemente de competição. 10 jogos, 3 gols. Hoje o primeiro recebendo um lançamento primoroso no Rodrigo Garro, tocou na saída ali do goleiro, fazendo o segundo gol do Corinthians. 4 assistências, 7 participações em gols, 16 finalizações. Leva o jogo, vai praticamente para participar de um gol, 91,3 minutos, dribles certos, 12. Tá entregando exatamente o que se esperava dele? Fernando Campos. Acho que sim. Para um jogador que estava parado, teve uma adaptação, acho que é um jogador que no momento está sendo diferencial. Ele é de outro quilate, um jogador que está sendo importante com bola rolando, ele que dá a clareada na jogada, ele vem buscar essa bola ali mais na linha divisória do gramado, consegue conectar o Garro no primeiro gol para a batida do Yuri Alberto, e depois no gol dele, ele foi muito bem na infiltração, né, a leitura correta ali do momento que o passe do Garro ia chegar, e aí, olha lá, arrastou, e a finalização de quem é diferente, né? Só dá uma tiradinha por baixo, né, Mari? Então, galera, continuando aí esse noticiário do Corinthians, o Corinthians conseguiu aí, ó, depois de 3 anos, galera, conseguiu 4 vitórias em sequência. Isso é muito importante, a gente sabe, e leva o Corinthians a uma possibilidade de ir para
Libertadores do ano que vem. E como que isso pode acontecer, né? O Corinthians ele está em 10º colocado no campeonato e o campeonato esse ano ele tem a possibilidade de virar até um G9, que é um negócio impressionante, né? Porque a gente tem aí times como o Botafogo, como o Atlético, como o Flamengo disputando aí finais de tanto de Copa do Brasil quanto de Libertadores. A gente também tem o Cruzeiro lá disputando a final da Copa Sul-Americana. Então, por exemplo, se o Cruzeiro ganhar a Sul-Americana, o Flamengo ganhar a Copa do Brasil e o Botafogo ganhar a Libertadores, se abrem 3 vagas a mais. O G4 vira G7, né? E a gente tem aí um G9 aí com os outros classificados que podem acabar indo para Libertadores, para pré-Libertadores. O Corinthians tem aí uma possibilidade boa, tem disputa direta, né, contra tanto o Vitória quanto o Cruzeiro. Então isso pode, de certa forma, ajudar o Corinthians. Tem jogo em casa contra os dois. Diante da torcida, a gente tem visto como tem sido importante a torcida do Corinthians nesses últimos jogos. Então, diante disso, o time aí de Memphis Depay pode conseguir vitórias que o levem à Libertadores do ano que vem, o que vai encher o calendário do Corinthians, né? Que eu acho que é muito importante isso, porque ficar só com o Paulista e com o Brasileiro é ruim demais, então o Corinthians tem todas essas possibilidades para o ano que vem e tá jogando bem, tá jogando melhor, tá mais confiante. Vamos ver como é que fica aí o Ramon Dias, se continua, se vai sair, mas o Corinthians tem tudo aí para conseguir esse ano uma classificação. Beleza, galera? Vamos lá. Mais tarde eu tô de volta com o vídeo do Corinthians. Um abraço, um bom domingo para todo mundo. Valeu e vai, Corinthians!